Sozinha e humilhada no casamento do ex, o duque mais temido sussurrou: "Finja que você está comigo." As grandes portas da igreja de St. Bartholomew se fecharam com um som abafado, mas o barulho dos risinhos e dos cochichos parecia ainda mais alto para Lady Helena Montford. Ali estava ela, com 24 anos, testemunhando o casamento de Lord Edmund Wallace, o homem que havia jurado amá-la, com outra mulher. O vestido de noiva da nova senhora Wallace era branco e brilhava mais do que o seu próprio futuro. Helena tentou manter o queixo erguido, como sua mãe sempre dizia, mas por dentro sentia-se em pedaços. Cada olhar que recebia, cada sussurro que parecia ser sobre ela, atingia seu coração como um golpe. Pobre Lady Helena, eles diziam, trocada por uma fortuna maior. Acreditava que a haviam deixado porque ela não era desejável o suficiente, não como esposa, nem como mulher. Era uma dor que queimava mais fundo do que a humilhação. Ela estava sozinha no fundo da grande igreja, um alvo fácil. Os bancos estavam cheios de rostos curiosos, e Helena sentia que cada um deles a estava julgando, sentindo pena dela, ou pior, zombando. Suas mãos suavam dentro das luvas de renda, e ela mal conseguia respirar. A cerimônia parecia durar uma eternidade, e ela só queria sumir dali. Foi então que sentiu uma presença, uma sombra mais escura do que as que dançavam nas belas janelas de vidro colorido. Levantou o olhar e viu o Duque de Kingsley, Alexander Drake. Ele tinha uma fama terrível, de homem implacável, de olhar frio. Diziam que seu divórcio, anos atrás, o havia transformado em alguém que não acreditava mais no amor. Ele era alto, de ombros largos, e seus olhos escuros pareciam ver tudo, cada fraqueza, cada segredo. Helena o havia visto poucas vezes, mas a presença dele sempre enchia o lugar de uma tensão estranha. Alexander a observava agora, e o brilho em seus olhos era intrigante, quase calculista. Ele se moveu, não como um homem apressado, mas como um predador. Em poucos passos estava ao lado dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro forte de sua colônia e a presença avassaladora de seu corpo. O ar pareceu rarear, e Helena sentiu um arrepio correr por sua pele. Ele não sorriu. Apenas estendeu o braço. Um gesto que parecia ao mesmo tempo um convite e uma ordem. Helena hesitou, o coração batendo forte no peito. O que ele queria? Alexander olhou por cima do ombro dela, e Helena seguiu seu olhar, encontrando os olhos de Lord Edmund Wallace, que a observava de longe, com uma expressão que parecia um misto de culpa e arrependimento. Por um instante, o olhar de Alexander se tornou ainda mais intenso, quase ameaçador. Então ele se inclinou sua boca perto do ouvido de Helena, e a voz dele era baixa, firme, um sussurro que parecia vibrar em todo o seu corpo. "Finja que veio comigo", ele murmurou, e a proximidade fez a respiração dela prender. "Finja que me pertence." Aquelas palavras. "Finja que me pertence." Uma onda de choque percorreu Helena. A dinâmica de poder era palpável. Ele estava assumindo o controle, e ela sentiu uma estranha mistura de medo e um fascínio que a assustou. Mas então outra emoção surgiu mais forte. Uma faísca de poder, um desejo ardente de fazer aqueles que a haviam humilhado sofrerem um pouco, sentirem o peso de sua decisão. A ideia de aparecer ao lado do temido Duque de Kingsley, de desafiar as expectativas de todos, era quase inebriante. Helena olhou para o braço estendido dele, para a mão forte e para o olhar penetrante que não desviava. Em um ato de desespero e um vislumbre de força que ela não sabia que possuía, ela tocou sua mão. O contato foi rápido, mas elétrico, e ela sentiu seu próprio corpo se render a um impulso irracional. Ela aceitou. Para fazê-los sofrer, para fazer Edmund se arrepender, e talvez para se salvar daquele poço de humilhação. Helena sentiu o aperto firme da mão de Alexander em seu braço, um gesto que a conduzia para fora da igreja, para a luz do dia e para os olhares curiosos de toda a Londres. Cada passo era um desafio, mas a faísca de poder que havia acendido dentro dela a impulsionava. Os cochichos aumentavam, misturando-se com o som dos cavalos e das carruagens. Ela ouvia os nomes deles sendo ditos, um ao lado do outro, em frases de espanto.
Alexander Drake, o duque temido, e Lady Helena Montford, a noiva abandonada. A humilhação de antes não havia sumido de todo, mas agora era temperada por uma nova sensação de desafio, quase um gosto de vitória. Ele a guiou até uma carruagem escura e elegante, parada à espera. O cocheiro abriu a porta com um aceno respeitoso. Alexander a ajudou a entrar, e o breve toque de suas mãos ao se separarem foi novamente elétrico. Um pequeno choque que a fez prender a respiração por um instante. O espaço dentro da carruagem era apertado, e a proximidade dele a fez sentir um calor estranho. Alexander sentou-se à sua frente, e o silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de expectativa. Ele não disse nada por um longo momento, apenas a observava com aqueles olhos escuros e profundos. Helena sentiu-se como um livro aberto sob seu olhar penetrante. Tentou manter a compostura, mas o coração batia rápido. Ela não sabia o que ele queria, mas sabia que não seria algo simples. Finalmente, Alexander quebrou o silêncio, sua voz baixa e firme, como sempre. Lady Helena, ele começou, e a formalidade a fez sentir um arrepio. A sociedade de Londres adora uma boa história, e agora eles têm a nossa. Ele fez uma pausa, e Helena sentiu a tensão aumentar. Proponho que lhes demos uma história ainda melhor, ele continuou. Um noivado, de fachada, é claro, para calar as línguas e para benefício mútuo. Aquelas palavras, benefício mútuo, ecoaram na mente de Helena. Ela se lembrou de seu conflito interno, a desconfiança em qualquer aproximação masculina que parecesse caridade. Mas o que ele propunha não era caridade, era um acordo, um jogo. E a ideia de jogar contra a sociedade, de mostrar que ela não era uma vítima, era tentadora. E qual seria o seu benefício, Duque? Helena perguntou, tentando manter a voz firme, embora as mãos ainda suassem. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios de Alexander, um brilho de algo calculista em seus olhos. Estabilidade, uma esposa respeitável, mesmo que de mentira, pode acalmar certos falatórios e evitar intrigas indesejadas. E você, Lady Helena, terá sua reputação não só restaurada, mas elevada. Ele sabia exatamente onde atingir, sabia de sua ferida. Helena sentiu um misto de raiva e reconhecimento. Ele não estava oferecendo caridade, estava oferecendo uma troca, um escudo, e ela precisava de um escudo. Eu não serei uma marionete, Duque, Helena disse, com a voz mais forte agora. Se aceito, faço isso de cabeça erguida e com meus próprios termos. Alexander a olhou por um segundo a mais do que o necessário, e Helena sentiu o peso de sua aprovação, ou talvez de seu controle. Seus termos serão considerados, Lady Helena, ele respondeu, e a forma como seu nome saiu de seus lábios a fez sentir algo estranho, quase uma promessa. Então é um acordo? Ela olhou para fora da janela, para as ruas movimentadas de Londres. A vida continuava, e ela não podia ficar parada, definhando em sua humilhação. Respirou fundo e encontrou o olhar dele. É um acordo, Duque. A carruagem continuou seu caminho, levando-os para longe da igreja e dos olhares da sociedade. Horas depois, Alexander estava em seu clube particular, um lugar de paredes escuras e sussurros discretos. O ar estava pesado com o cheiro de charuto e ambição. Ele recebia um relatório de um de seus homens de confiança, um homem de rosto sério, que lhe entregava papéis com números e nomes. Lord Wallace continua afundando, Duque, o homem disse. As dívidas só aumentam, e ele tem feito algumas apostas arriscadas. Alexander pegou os papéis, seus olhos esquadrinhando os detalhes sobre as dívidas de Edmund Wallace. Um sorriso frio e calculista apareceu em seus lábios. A escolha de Helena não havia sido por acaso. A farsa do noivado seria muito mais do que um simples jogo para acalmar a sociedade. Era o começo de sua vingança calculada. E Helena era a peça perfeita em seu tabuleiro. Ele guardou os papéis, a verdade de seus motivos bem escondida. Por enquanto, a carruagem do Duque de Kingsley parou com um solavanco suave, e Helena sentiu o coração apertar. À sua frente, erguia-se o Palácio Kingsley, o lar de Alexander Drake. Era um lugar enorme, imponente,
com paredes de pedra escura que pareciam guardar segredos antigos. As janelas eram muitas e altas, e Helena podia imaginar a vida agitada e talvez perigosa que se desenrolava lá dentro. Era um lugar de grandiosidade, mas também de uma frieza que a fez se sentir pequena. Ela desceu da carruagem com a ajuda de um criado, respirando fundo o ar frio de Londres. Por um instante sentiu-se uma estranha, uma intrometida em um mundo que não era o seu. Os portões de ferro pesado, os jardins bem cuidados, mas sem uma flor fora do lugar, tudo falava de controle e ordem. A humilhação que ainda queimava dentro dela sussurrava: "Você não pertence aqui." Mas Helena se recusou a ceder. Ela havia aceitado o jogo e não mostraria fraqueza. Ergueu o queixo, ajustou as luvas e seguiu o criado para dentro. Os salões eram vastos, com tetos altos e cheios de detalhes, mas a luz era mais baixa do que ela esperava, criando sombras nos cantos. A cada passo, ela podia ouvir o eco de seus próprios sapatos na pedra polida. O silêncio era quase palpável, e ela imaginou quantas histórias e sussurros já haviam preenchido aqueles corredores. Alexander a esperava em uma das salas de estar, perto de uma grande lareira que crepitava suavemente. Ele estava de pé, imponente como sempre, com as mãos unidas atrás das costas. Ao vê-la, seus olhos escuros fixaram-se nela, e Helena sentiu o mesmo arrepio de antes. Aqueles olhos pareciam ver através dela, até sua alma. "Lady Helena", ele disse, sua voz baixa e firme, sem um traço de emoção. "Bem-vinda ao Palácio Kingsley." "Duque", ela respondeu, sua voz um pouco mais trêmula do que gostaria. "É grandioso." Alexander não sorriu. "Precisamos estabelecer algumas regras, Lady Helena", ele começou. E Helena sentiu a tensão aumentar no ar. A dinâmica de poder era evidente. Ele estava assumindo o controle total. "Nossa farsa será convincente. Para isso, precisamos de disciplina", ele começou a enumerar. "Você terá seus próprios aposentos, é claro. Nossos horários de refeição serão fixos. As aparições públicas serão sempre juntos. Não haverá contato com Lord Wallace. E, acima de tudo, não haverá perguntas sobre minhas motivações ou sobre o passado." Cada palavra era uma ordem, e Helena sentiu um nó na garganta. Ele esperava total obediência, mas ela não podia simplesmente se curvar. Ela não era uma marionete. "E os meus termos, Duque?" Helena perguntou, tentando manter o tom firme. "Eu disse que não seria manipulada. Não agirei como uma tola sem vontade própria." Os olhos de Alexander se estreitaram um pouco, e ele deu um passo em direção a ela. A proximidade repentina fez o ar rarear novamente. "Seus termos, Lady Helena, serão os de uma duquesa noiva", ele disse, sua voz ainda baixa, mas com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Você terá todo o conforto e respeito, mas a discrição e a conveniência serão sempre as minhas." Ele a observou, e Helena sentiu o peso de seu olhar, uma mistura de desafio e fascínio. Ele estava testando-a, e ela sabia que não podia recuar. Ela não confiava em aproximações masculinas que pareciam caridade, e essa não era caridade. Era um contrato, e ela precisava se firmar nele. "Entendo, Duque", Helena disse, sua voz agora mais forte, sem tremores. Ela não desviou o olhar, segurando o dele com toda a sua força. "Mas quero deixar claro que, embora aceite as regras do jogo, eu tenho minha própria mente e meus próprios motivos." Um leve brilho de algo que Helena não conseguiu decifrar passou pelos olhos de Alexander. Talvez admiração, talvez surpresa, ou talvez apenas mais um cálculo frio. Ele não disse mais nada, apenas acenou com a cabeça. "Que assim seja então, Lady Helena." Horas mais tarde, no silêncio de seu escritório particular, Alexander Drake folheava alguns documentos. Eram relatórios detalhados sobre as dívidas de Lord Edmund Wallace, os negócios falhos e as apostas secretas. Um sorriso fino, quase invisível, tocou seus lábios. Helena não tinha a menor ideia de que a farsa do noivado era apenas o começo. Ele havia escolhido Lady Helena Montfort não por acaso, mas com uma precisão calculada. Ela era a peça perfeita em seu jogo de vingança. Uma forma elegante de destruir Edmund Wallace,
ao mesmo tempo em que a sociedade de Londres seria silenciada. Alexander sabia que ela estava ferida, mas também percebera a faísca de força em seus olhos. Aquela faísca seria útil. Ele guardou os papéis em uma gaveta trancada, o segredo seguro. Por enquanto, a dinâmica entre eles seria moldada por sua mentira, e Helena não suspeitaria de nada. Os dias se transformaram em uma sequência de eventos sociais, e Helena se viu mergulhando no mundo da alta sociedade londrina ao lado do Duque de Kingsley. Festas, jantares, passeios pelos parques mais elegantes. A cada aparição, ela sentia os olhos de todos sobre eles. Os sussurros não eram mais de pena ou zombaria. Agora eram de curiosidade e, para sua surpresa, um certo respeito. Alexander era impecável. Ao seu lado, ele era a imagem do duque poderoso, protetor. Seu braço se curvava para ela com uma facilidade que parecia real, e seu olhar, quando a encontrava em meio a uma conversa, era intenso, proprietário. Helena sentia um arrepio cada vez que ele a olhava assim, uma mistura estranha de medo e uma satisfação secreta. Ele controlava o ritmo, as conversas, até mesmo a forma como ela era vista. No começo, Helena sentia-se uma impostora, mas aos poucos começou a perceber o poder que sua nova posição lhe dava. As damas que antes a evitavam, agora sorriam e a cumprimentavam, ansiosas por um convite para o Palácio Kingsley. Os cavalheiros que a haviam ignorado agora faziam reverências profundas, com olhares que antes não teria recebido. A humilhação que ela havia sentido no casamento de Edmund não havia sumido por completo, mas estava sendo coberta por uma armadura de confiança. Era um jogo, sim, mas um jogo em que ela estava, pela primeira vez, ganhando. Ela era a noiva do duque, e isso a tornava invencível. No entanto, em meio a toda a farsa, Helena começou a notar pequenas coisas em Alexander. Ele era um homem de poucas palavras, mas seus olhos contavam histórias que ele tentava esconder. Durante um baile, enquanto dançavam uma valsa lenta, a mão dele em sua cintura era firme, e seus corpos se moviam juntos com uma estranha harmonia. Ela sentia a força dele, a tensão em seus músculos, e a respiração dele perto de seu ouvido a fazia prender a própria. Por um segundo, os olhos dele encontraram os dela, e Helena viu um brilho, um calor que não combinava com a reputação fria do duque. Era algo rápido, um vislumbre de humanidade que ele rapidamente escondeu, voltando ao seu olhar distante e controlado. Helena sentiu um leve tremor. Ele parecia lutar contra algo dentro de si. Ele mantinha a distância emocional, sempre focado em controlar cada movimento, cada palavra. Mas ela podia sentir a atração crescendo entre eles, um fio invisível que os ligava, mesmo que ele tentasse quebrá-lo. A vivacidade de Helena, sua inteligência e até mesmo sua teimosia pareciam atingi-lo de uma forma que ela não entendia, mas sentia. Em uma tarde, durante um chá em uma casa aristocrática, uma das damas mais fofoqueiras de Londres, Lady Beatrice, fez um comentário afiado sobre a velocidade surpreendente do noivado de Helena, insinuando que talvez houvesse segundas intenções. Helena sentiu o sangue gelar, a velha humilhação ameaçando retornar. Sua mão apertou a xícara, mas antes que pudesse responder, Alexander se inclinou, sua voz baixa e cheia de uma autoridade inquestionável. Lady Beatrice, ele disse, seus olhos escuros fixos nela. A única surpresa aqui é a sua falta de bom senso em questionar a felicidade de outros. Lady Helena e eu estamos perfeitamente satisfeitos com o ritmo de nosso relacionamento. O tom dele não era de raiva, mas de uma frieza que fez Lady Beatrice empalidecer e se encolher. Ele a defendeu sem fazer um escândalo, de forma discreta, mas com uma força que ninguém ousaria desafiar. Helena sentiu um calor estranho se espalhar em seu peito. Era um lado protetor que ela não esperava ver no duque implacável. Ele havia agido sem que ela pedisse, sem que ela precisasse se expor. Quando Lady Beatrice gaguejou um pedido de desculpas e se afastou apressadamente, Alexander olhou para Helena. Seus olhos se encontraram, e o olhar dele era profundo. Quase um aviso para que ela não agradecesse, não comentasse. Mas Helena sentiu suas defesas,
tão cuidadosamente construídas, começarem a tremer. Ele não estava apenas protegendo a farsa, ele a estava protegendo. E essa percepção a fez questionar tudo o que acreditava sobre Alexander Drake. Quem era ele de verdade, por trás da fachada de controle e cálculo? O Palácio Kingsley estava mais movimentado do que de costume. Alexander e Helena recebiam convidados para um jantar formal, um evento cuidadosamente planejado para solidificar a imagem de seu noivado. A grande sala de jantar, iluminada por centenas de velas em candelabros de cristal, brilhava com o reflexo dos talheres de prata e dos copos de cristal. O burburinho das conversas enchia o ar, mas para Helena tudo parecia um palco, e ela e Alexander eram os atores principais. Eles estavam lado a lado, cumprimentando os convidados. Um sorriso educado no rosto dela, um aceno firme no dele. Por fora, pareciam o casal perfeito, a elegância personificada. Helena sentia o peso de todos os olhares sobre eles, mas agora, em vez de se encolher, ela se erguia. Alexander, com sua presença imponente, a fazia sentir-se segura, mesmo que a segurança fosse uma farsa. Em um momento, enquanto se inclinava para agradecer um elogio de uma duquesa mais velha, a mão de Alexander tocou a dela, um roçar rápido e quase imperceptível. Mas Helena sentiu o choque, um calor que se espalhou por sua pele e fez seu coração acelerar. Ela o olhou, e os olhos escuros dele encontraram os dela por um instante que durou um segundo a mais do que o necessário. Havia uma intensidade ali, uma pergunta não dita, que a fez prender a respiração. Era como se, por trás da fachada de duque e noiva, houvesse algo mais, uma atração palpável que desafiava as regras do jogo. Helena se pegou observando Alexander de uma forma diferente, não apenas como seu parceiro na farsa, mas como um homem. A maneira como ele comandava a atenção com uma única palavra, a força de seu perfil quando ele virava a cabeça, o jeito como seus olhos escuros pareciam entender tudo sem precisar de explicações. Ele era temido, sim, mas havia algo nele que a puxava, algo que a fazia questionar sua própria crença de que não era desejável. Ela se via desejando que os olhares intensos dele significassem mais do que apenas controle, que os toques acidentais tivessem um propósito mais profundo. Era um vislumbre de desejo genuíno, uma semente crescendo em seu peito, e isso a assustou. O jantar transcorreu com a formalidade esperada, mas a cada prato, a cada brinde, a tensão entre Helena e Alexander parecia crescer, um sussurro silencioso que só eles podiam ouvir. Helena sentia o olhar dele sobre ela com frequência, e quando seus olhos se encontravam, havia uma corrente elétrica que parecia atravessar a sala. Foi então que ele apareceu, Lord Edmund Wallace. Helena o viu entrar nos salões com sua nova esposa, Lady Wallace, pendurada em seu braço. Edmund parecia mais magro, e seus olhos, antes cheios de um brilho charmoso, agora tinham um ar amargurado. Ele fez seu caminho pela sala, com um sorriso forçado nos lábios, cumprimentando os convidados, até que seus olhos encontraram Helena e Alexander. O sorriso de Edmund vacilou. Seus olhos se arregalaram um pouco, e Helena sentiu o prazer de vê-lo chocado. Ele se aproximou, e o ar ficou pesado. Duque de Kingsley, Edmund disse, sua voz tensa enquanto fazia uma reverência formal. Lady Helena, é um prazer vê-los. O prazer, Helena sabia, era uma mentira. Seu olhar pairou em Helena, demorando-se em sua mão que estava casualmente apoiada no braço de Alexander. Alexander apenas assentiu com a cabeça, um cumprimento frio e sem palavras. A mão dele apertou levemente o braço de Helena, um aviso silencioso. Edmund, não se dando por vencido, inclinou-se um pouco. Lady Helena, ele começou, e um sorriso falso apareceu em seu rosto. Você parece... bem, uma mudança de sorte, de fato. Dizem que o Duque é um homem de grande influência. Espero que isso não seja um arranjo muito inconveniente para você. As palavras de Edmund eram um veneno sutil, uma ameaça velada. Ele estava insinuando que o noivado de Helena era apenas uma manobra, uma conveniência, e talvez até mesmo duvidando de sua felicidade. Helena sentiu o sangue ferver,
a humilhação retornando em ondas. Mas antes que pudesse responder, Alexander interveio, sua voz baixa e controlada, mas com uma borda afiada, que fez Edmund recuar um passo. Lord Wallace, Alexander disse, seus olhos escuros fixos em Edmund com uma intensidade que beirava o perigo. Lady Helena é minha prometida, e tudo o que ela tem por escolha. A única inconveniência aqui é a sua presença, que parece perturbar a paz desta noite. O olhar de Alexander não era apenas protetor. Era uma declaração de controle e um aviso claro. Edmund empalideceu, a amargura em seus olhos se transformando em medo. Ele gaguejou um pedido de desculpas apressado e se afastou, levando sua esposa a reboque. Helena sentiu um arrepio. A proteção de Alexander era inegável, mas a forma como ele a reivindicou, a maneira como ele a fez se sentir dele, a deixou com uma mistura de gratidão e um medo estranho. Ele a salvou da humilhação, mas também a lembrou de quem estava no controle. Ela olhou para Alexander e ele a olhou de volta, seus olhos silenciosamente dizendo: "Eu cuido de você. Você me pertence." E por mais assustador que fosse, Helena não pôde negar o frisson que percorreu seu corpo. Na quietude de seus aposentos no Palácio Kingsley, Helena se viu em frente à grande janela, observando o jardim iluminado pela luz suave da noite. As formalidades do jantar haviam terminado, mas as palavras venenosas de Lord Edmund Wallace ainda ecoavam em sua mente. "Arrangement muito inconveniente", ele havia dito. A humilhação que ela pensou ter sufocado no casamento e que Alexander havia ajudado a disfarçar, ressurgia, um fantasma frio que a perseguia. Ela fechou os olhos e a imagem de Edmund, com seu sorriso falso e seus olhos cheios de desprezo, voltou com força. Lembrou-se do dia em que ele a abandonou, das palavras cruéis que a fizeram sentir-se pequena, indesejável. "Você não é o suficiente", era o que ele dissera, mesmo sem usar essas palavras. Ela havia acreditado. Acreditou que não era boa o bastante como esposa, nem como mulher. E agora, mesmo ao lado do Duque, o medo de que tudo fosse apenas uma caridade ou um jogo de conveniência a assombrava. Ela não queria ser um fardo, não queria ser vista como alguém que precisava de ajuda. A ferida era profunda, e a cada vez que Alexander a defendia ou a reivindicava publicamente, ela sentia uma mistura de alívio e uma pontada de insegurança. Será que ele a via apenas como uma peça em seu tabuleiro? Longe dali, em seu escritório particular, Alexander Drake estava sentado em sua poltrona de couro, um copo de conhaque intocado em sua mão. O silêncio da noite era seu único companheiro. A imagem de Helena, pálida e tensa sob o ataque de Edmund, permanecia em sua mente. Ele a havia defendido, é claro. Ela era sua prometida, mas por um instante sentiu algo mais do que a necessidade de manter as aparências. Uma raiva fria, um desejo de protegê-la que ia além do plano. Ele fechou os olhos, e as memórias de seu próprio divórcio escandaloso voltaram, como sempre faziam nas horas mais silenciosas. A traição, a mentira, a humilhação pública que o fez jurar nunca mais confiar, nunca mais se entregar. O amor, ele havia concluído, era uma armadilha, uma fraqueza que levava apenas à destruição. Era por isso que ele controlava tudo, seus horários, suas aparências, até mesmo seus próprios sentimentos. Manter o controle era sua armadura, sua única garantia contra a dor. Mas com Helena, a armadura parecia ter pequenas rachaduras. A vivacidade dela, a forma como ela o desafiava com os olhos, a faísca em sua alma. Era perigoso. Ele precisava manter seu plano, manter a distância. O amor era uma ilusão, e ele não se permitiria cair nela novamente. No dia seguinte, enquanto Alexander e Helena preparavam-se para uma visita a um dos museus da cidade, um envelope anônimo chegou ao Palácio Kingsley. Não era endereçado a eles diretamente, mas ao jornal mais fofoqueiro de Londres, e foi interceptado por um dos criados leais a Alexander, que o entregou ao Duque. Alexander leu o conteúdo com uma expressão inabalável, mas Helena, que estava por perto, sentiu a mudança no ar, a tensão que emanava dele. A carta, sem assinatura,
insinuava que o noivado do Duque com Lady Helena era apenas uma conveniente farsa para esconder dívidas e tramas sombrias, e que o próprio Duque de Kingsley era um homem de reputação duvidosa, usando uma dama inocente para seus próprios fins egoístas. O nome de Edmund Wallace não era mencionado, mas a sombra de sua influência era óbvia. Alexander amassou o papel na mão, seus olhos escuros fixos no horizonte, mas com uma intensidade que Helena reconheceu como fúria contida. Ele não disse nada, mas a ameaça era clara. Edmund estava tentando miná-los, não apenas com sussurros, mas com calúnias diretas. Helena sentiu um calafrio, mas também uma determinação crescente. O jogo havia se tornado mais perigoso, mas ela não se curvaria. Não mais. A manhã seguinte trouxe um convite inesperado. Alexander informou a Helena que eles precisariam colaborar na organização de uma pequena feira de caridade local, um evento que o Palácio Kingsley apoiava todos os anos. Para isso, precisariam pesquisar alguns livros antigos da vasta biblioteca do Duque, buscando ideias para novas barracas e atividades para as crianças. Helena sentiu um misto de surpresa e uma pontada de curiosidade. Seria a primeira vez que passariam um tempo juntos, em um ambiente menos formal, sem os olhos curiosos da sociedade. A biblioteca do Palácio Kingsley era um lugar imenso, com estantes de madeira escura que se erguiam até o teto, cheias de livros de todos os tamanhos e cores. O cheiro de papel antigo e couro preenchia o ar, um cheiro que Helena sempre amara. Ela se sentiu mais à vontade ali do que em qualquer salão de baile. Alexander estava ao lado dela, e a proximidade no silêncio do lugar era quase opressora. Eles começaram a procurar, Alexander com sua eficiência habitual, Helena com uma empolgação discreta. Ela se esticou para pegar um livro em uma prateleira mais alta e sua mão roçou a de Alexander, que estendeu a dele para ajudar. O toque foi rápido, mas fez um arrepio percorrer o braço de Helena. Ela prendeu a respiração por um instante, sentindo o calor da mão dele, a força contida. Ele não retirou a mão imediatamente, e o olhar dele encontrou o dela, durando um segundo a mais do que o necessário. Helena sentiu o coração bater mais rápido. Enquanto trabalhavam, Helena percebeu algo novo em Alexander. Ele não era apenas o Duque temido. Ele era um homem com uma mente afiada e uma paixão inesperada por certos temas. Ela o ouviu falar sobre história, sobre a importância da educação para as crianças mais pobres, e seus olhos escuros ganharam um brilho diferente, mais suave. Ele parecia se esquecer por um instante de sua fachada de controle. Helena, por sua vez, encontrou a coragem de expressar suas próprias ideias para a feira. Ela falou sobre a importância de incluir jogos simples para as crianças, sobre a alegria de contadores de histórias, e Alexander a ouvia com atenção. Ele não a interrompeu, não a corrigiu, apenas a observou, e Helena sentiu o peso de seu olhar, mas não era mais um olhar de controle, e sim de admiração. Ele se pegou observando a forma como o rosto de Helena se iluminava quando ela falava de suas ideias, a paixão em seus olhos, a inteligência dela, sua resiliência, sua gentileza. Tudo isso o atingia de uma forma que ele não esperava. Sua fachada de controle, tão cuidadosamente construída, parecia vacilar. Ele se viu desejando mais do que apenas a vingança contra Edmund. Desejava vê-la sorrir daquele jeito, ouvir suas ideias, sentir a vida que ela trazia para o palácio. Era perigoso, ele sabia, mas a vontade de resistir diminuía a cada minuto que passava ao lado dela. Helena, apesar de sua desconfiança em qualquer aproximação masculina, começou a ver Alexander de uma nova maneira. Por trás da imponência, da reputação sombria, ela percebeu uma solidão. Os momentos de silêncio dele não pareciam mais frios, mas talvez pensativos, ou até mesmo um pouco tristes. Quando ele falava de seu passado, de seu divórcio, embora sem entrar em detalhes, Helena sentiu a dor por trás de suas palavras, a forma como ele se fechara para o mundo. Ela percebeu que a caridade que ele lhe oferecera, o noivado de fachada, não era apenas um movimento calculista. Havia um fundo inesperado de respeito em seus olhos, uma consideração que Edmund jamais lhe dera. Ele a via,
Não como uma vítima, mas como alguém de valor, alguém com quem ele podia compartilhar ideias. A armadura de Helena, que a protegia de se sentir indesejável, começou a se abrir, revelando uma curiosidade, uma atração que a assustava, mas que era inegável. Eles não estavam apenas colaborando, estavam se conectando. E a cada livro que folheavam juntos, a cada ideia compartilhada, a distância entre eles parecia diminuir. Helena e Alexander estavam em um pequeno chá da tarde, na casa da senhora Albright, uma dama conhecida por sua coleção de orquídeas raras e sua língua ainda mais afiada. A conversa fluía, leve e superficial, quando Lord Edmund Wallace, para o desgosto de Helena, fez sua entrada. Ele não estava acompanhado de sua esposa, o que era incomum, e seus olhos varreram o salão até encontrar Helena ao lado de Alexander. Um sorriso forçado surgiu em seus lábios. Ele se aproximou com uma lentidão calculada, cumprimentando os presentes com uma formalidade exagerada. Helena sentiu um calafrio. Alexander, ao seu lado, manteve uma expressão neutra, mas a mão dele tocou levemente o cotovelo de Helena, um gesto discreto de aviso ou apoio. Lady Helena, Edmund disse, sua voz melíflua demais enquanto fazia uma reverência. Parece que a fortuna finalmente sorriu para você, não é mesmo? Tão rapidamente. Dizem que o Duque tem um talento peculiar para arranjos vantajosos. Ele olhou para Alexander e seus olhos brilharam com um veneno mal disfarçado. Espero que não esteja sendo muito cansativo manter essa imagem de felicidade, minha querida. As palavras de Edmund eram como agulhas, cutucando a ferida da humilhação de Helena. Ele estava insinuando que ela era uma mulher sem sorte, uma peça em um jogo, e que sua felicidade era uma farsa. O rosto de Helena esquentou, e ela sentiu o velho medo de ser vista como caridade ou uma marionete. Seu corpo ficou tenso, e a respiração se suspendeu. Antes que Helena pudesse sequer pensar em uma resposta, Alexander se moveu. Ele deu um passo à frente, cobrindo Helena com sua presença imponente. Seus olhos escuros fixaram-se em Edmund com uma intensidade gélida, e a voz dele, embora baixa, ressoou com uma autoridade que silenciou os poucos cochichos que começavam a surgir. Lord Wallace, Alexander disse, e cada sílaba parecia cortada no ar. A única coisa cansativa aqui é a sua insistência em perturbar a paz. Lady Helena não precisa de sorte. Ela tem minha devoção e meu respeito. E quanto a arranjos vantajosos, tenho certeza de que você é um especialista nesse campo, não é mesmo? A última frase foi dita com uma frieza cortante, uma clara referência às dívidas de Edmund e à sua reputação de jogador. O sorriso falso de Edmund desapareceu, substituído por uma palidez repentina. Ele gaguejou sem conseguir encontrar palavras, e seus olhos desviaram do olhar penetrante de Alexander. Helena sentiu um choque. Alexander não apenas a protegeu, ele o atacou com uma ferocidade contida que a surpreendeu. A forma como ele a defendeu, como se ela fosse realmente dele, fez seu coração dar um salto. Ela sentiu uma mistura de gratidão e um fascínio estranho pela força implacável do Duque. Ele era um homem perigoso, sim, mas naquele momento ele era o seu perigo, o seu protetor. A sensação de controle que ele exercia era avassaladora, e Helena se viu mais uma vez dividida entre o medo e uma atração irresistível. Mais tarde, naquele mesmo dia, de volta ao Palácio Kingsley, Alexander estava em seu escritório. O mordomo-chefe do palácio, um homem de confiança com anos de serviço, aproximou-se com uma expressão preocupada. "Duque", ele começou, sua voz baixa, "tenho observado. A senhora Lady Helena, ela tem um bom coração e a convivência parece estar indo bem." Ele hesitou e Alexander o olhou com um ar de questionamento. "Apenas não quero que a reputação de Vossa Graça seja prejudicada por sentimentos inesperados." Alexander sentiu um lampejo de irritação. Sentimentos. A palavra o incomodava. Ele sabia o que o mordomo queria dizer. A crescente proximidade com Helena, a forma como ele se pegava pensando nela, a raiva que sentia quando alguém a atacava. Era perigoso. "Meus sentimentos não são da sua conta, Thompson", Alexander respondeu.
sua voz firme, sem deixar margem para discussão. E minha reputação está perfeitamente segura. Lady Helena é parte de um plano que garantirá a estabilidade de meu nome e de meus negócios, e também resolverá alguns problemas antigos que envolvem Lord Wallace. Ele se levantou caminhando até a janela, os olhos fixos na paisagem cinzenta de Londres. O mordomo permaneceu em silêncio, esperando. Não se engane, Thompson, Alexander continuou, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro para si mesmo. Este noivado tem um propósito muito claro. Lady Helena é a chave para um acordo. Ela ainda não sabe, é claro, e é melhor que permaneça assim. Não é sobre o coração, é sobre controle, é sobre justiça. E sobre a dívida que Lord Wallace me deve. Ele reafirmou a si mesmo o propósito original, a mentira que o havia levado a Helena. Era a única forma de justificar o calor que sentia perto dela, a proteção que o impulsionava. Era um plano, um jogo, não amor. Ele precisava manter a linha, manter a farsa. Por enquanto, a verdade permaneceria escondida. O Palácio Kingsley tinha uma vida própria, e Helena, aos poucos, começava a entender seus ritmos. Em uma manhã cinzenta, ela se dirigiu ao escritório de Alexander para discutir os últimos detalhes da feira de caridade. Ele havia pedido a ela que revisasse alguns papéis, e Helena sentia um estranho orgulho em ser confiada com tais tarefas. Alexander não estava na sala quando ela entrou. A lareira crepitava suavemente, e o ar cheirava a couro e tinta. Em sua grande mesa de madeira escura, Helena viu uma pilha de documentos. Um deles, meio escondido sob outros papéis, chamou sua atenção. Não era sobre a feira. Era um relatório, com números e nomes, e o nome de Lord Edmund Wallace estava ali, em destaque. A curiosidade de Helena, que ela tentava tanto controlar, foi mais forte. Ela se inclinou um pouco, os olhos correndo pelas linhas. Não era apenas uma lista de dívidas. Era um relatório detalhado sobre as perdas de Edmund em apostas, os empréstimos que ele havia feito e, para o choque de Helena, uma menção a um clube particular de jogos, conhecido por sua discrição e seus acordos rigorosos. O clube pertencia ao Duque de Kingsley. Helena sentiu o sangue gelar. O relatório sugeria que as dívidas de Edmund eram muito maiores do que qualquer um imaginava, e que Alexander sabia disso há muito tempo. Aquela farsa do noivado, aquela vingança social que ela imaginara, de repente se transformou em algo mais frio, mais calculado. Alexander não a havia escolhido por acaso. Ele havia escolhido porque Edmund devia a ele. Ela era uma peça em seu jogo, uma forma de pressionar seu ex-noivo, não apenas para humilhá-lo, mas para cobrá-lo. A mentira ou segredo de Alexander era mais profunda, mais cruel do que ela poderia ter imaginado. Helena sentiu-se usada, um brinquedo nas mãos de um homem poderoso. A humilhação que ela pensara ter superado, a sensação de ser trocada e não desejável, retornou com força, mais amarga do que nunca, pois vinha de Alexander. Ela mal conseguiu respirar, o papel tremendo em suas mãos. Foi naquele exato momento que Alexander entrou no escritório. Seus olhos escuros fixaram-se em Helena, depois no papel que ela segurava. Por um instante, o tempo pareceu parar. Helena viu a expressão dele mudar, uma sombra de algo que ela não sabia identificar. Surpresa? Medo? Passou por seus olhos antes que ele a cobrisse com sua máscara habitual de controle. Alexander sentiu um arrepio. Ele a havia subestimado. A curiosidade de Helena, sua inteligência, haviam levado-a direto ao seu segredo. O peso de sua manipulação caiu sobre ele, pesado e incômodo. Ele viu a dor nos olhos dela, a forma como ela o olhava, como se ele fosse um estranho. A vontade de confessar, de explicar, de pedir perdão, subiu à sua garganta. Mas seu conflito interno, a certeza de que o amor levava à destruição, o paralisou. Se ele confessasse, ela o odiaria. Ela o deixaria. Ele a perderia. E, estranhamente, a ideia de perder Helena o assustava mais do que qualquer outra coisa. Ele não podia perder o controle. Não agora. O silêncio no escritório era ensurdecedor, quebrado apenas pelo crepitar da lareira. Helena abaixou o papel, mas não o soltou.
Seus olhos, antes cheios de uma faísca de admiração, agora estavam cheios de desconfiança e mágoa. De repente, um raio cortou o céu e o palácio foi mergulhado em escuridão. A tempestade lá fora havia chegado. O som da chuva forte batendo nas janelas e o vento uivando criaram uma atmosfera de isolamento. Alexander agiu por instinto. Ele se moveu rapidamente, acendendo as velas que estavam nas mesas, a luz bruxuleante criando sombras dançantes nas paredes. Helena, ainda abalada pela descoberta, sentiu um medo súbito da escuridão e do som da tempestade. Ela se encolheu um pouco. Alexander, ao terminar de acender a última vela, virou-se para ela. A luz suave das velas iluminava seu rosto, suavizando suas feições, mas seus olhos ainda carregavam a tensão do momento. Lady Helena, ele disse, sua voz mais baixa do que o normal, quase um sussurro. Você está bem? Helena não respondeu de imediato. A proximidade dele na penumbra, o cheiro de conhaque e de chuva molhada que ele trazia consigo, tudo a envolvia. Ela sentia a força dele, a presença protetora, mesmo sabendo de seu segredo. Era uma contradição que a deixava tonta. Eu vi o relatório, ela disse, a voz quase inaudível, mas carregada de dor. Alexander não desviou o olhar. Ele deu um passo em direção a ela, depois outro. A distância entre eles diminuiu perigosamente. Ele estendeu a mão e Helena esperou que ele pegasse o papel, que ele se irritasse. Mas em vez disso, a mão dele tocou seu braço, um toque leve, mas firme, que a fez sentir um arrepio elétrico. Há coisas que você não entende, Helena, ele disse, a voz rouca. A forma como ele disse seu nome, sem o título, a fez prender a respiração. Coisas do passado, o toque dele, a vulnerabilidade em sua voz, a tempestade lá fora que os prendia naquele pequeno mundo de luz de velas, tudo se combinou para desarmar Helena. Ela sentiu a confusão, a raiva, mas também um estranho fascínio. A mão dele subiu suavemente pelo seu braço e ela sentiu o calor dele se espalhar por sua pele. Helena não o empurrou, ela não recuou. Seus olhos encontraram os dele na luz bruxuleante e ela viu algo mais ali, algo que ele tentava esconder. Uma ferida, talvez, uma solidão profunda. A máscara de controle de Alexander parecia ter rachaduras, revelando um vislumbre de humanidade que ela não esperava. Eles estavam ali, presos, vulneráveis, e pela primeira vez a farsa parecia ter um quê de verdade. A tensão entre eles era quase insuportável, um desejo que se negava a ser nomeado, mas que pairava pesado no ar. A tempestade lá fora continuava a uivar, mas o silêncio dentro do escritório, iluminado apenas pelas velas, era ainda mais alto. A mão de Alexander ainda estava no braço de Helena, um calor que a fazia tremer. Ele a olhava com uma intensidade que a desarmava. As palavras sobre o relatório de Edmund pairavam no ar, não ditas, mas presentes entre eles como uma verdade incômoda. Helena, ele começou novamente, sua voz mais baixa, quase um sussurro. Há mais sobre tudo isso do que você pensa. Ele apertou o braço dela suavemente e Helena sentiu seu próprio coração acelerar. Ele se aproximou um pouco mais e ela pôde sentir o cheiro de sua pele, uma mistura de conhaque, chuva e algo puramente dele que a atraía e a assustava. Seus olhos escuros fixaram-se nos dela e Helena viu uma luta ali, uma tempestade silenciosa que espelhava a que ocorria lá fora. Ele abriu a boca, como se fosse confessar tudo. As dívidas de Edmund, seu plano inicial, o quanto ele a havia usado. A confissão estava na ponta de sua língua. Helena podia sentir. Ela prendeu a respiração, esperando, uma mistura de medo e uma estranha esperança se formando em seu peito. Seria ele honesto? Seria ele capaz de se abrir? Alexander inclinou a cabeça um pouco mais. A proximidade era quase insuportável. Ela sentiu a respiração dele em seu rosto. Por um segundo, Helena pensou que ele diria a verdade, que ele quebraria todas as barreiras. Mas então, quase imperceptivelmente, uma sombra passou por seus olhos. Ele fechou a boca, a linha de seus lábios se apertando. A mão que estava em seu braço,
Lentamente, gentilmente, escorregou e se afastou. Ele recuou um passo, quebrando a bolha de intimidade que havia se formado. O ar entre eles voltou a ser frio, pesado. Alexander havia recuado. O Duque temido estava de volta, sua máscara de controle firmemente no lugar. Helena sentiu uma pontada de decepção, mas também um alívio amargo. Parte dela queria a verdade, a outra parte temia o que essa verdade poderia significar para ela. Helena o observou enquanto ele se afastava, o coração ainda batendo rápido. Ela viu a hesitação em seus ombros largos, a forma como ele virou ligeiramente o rosto, evitando o olhar dela. Não era uma recusa fria, não era a indiferença que ela esperaria de um homem calculista. Havia algo mais, uma angústia, uma dor velada que ele tentava esconder. Ela percebeu que Alexander não era puramente um homem de cálculos frios. Aquele olhar intenso, a proximidade que ele permitira, a luta visível em seus olhos antes de recuar. Tudo isso falava de um homem que estava lutando. Ele não era a caridade que ela temia, nem a manipulação descarada. Ele era um homem em conflito, dividido entre o que ele acreditava ser seguro e algo mais profundo que começava a surgir entre eles. A semente do amor, que havia sido plantada em meio à confusão e à farsa, começou a brotar em seu peito. Era um sentimento estranho, misturado com a raiva pela mentira, mas inegável. Ela não conseguia odiá-lo, não inteiramente. Via a solidão nele, a ferida que o fazia manter todos à distância. Ele estava machucado, assim como ela. E em vez de se sentir apenas usada, Helena começou a sentir uma conexão, uma compreensão que a assustava, mas que a atraía com uma força poderosa. A complexidade dele, a forma como ele não se encaixava em nenhuma de suas expectativas, a fazia desejar desvendar seus segredos, mesmo que isso significasse arriscar seu próprio coração novamente. Longe do palácio, em um dos clubes de jogos mais sombrios de Londres, Lord Edmund Wallace estava cada vez mais desesperado. As dívidas se acumulavam, e a aparição de Helena ao lado de Alexander Drake havia diminuído suas chances de fazer um bom casamento para saldar seus débitos. A humilhação de vê-la com o Duque implacável o consumia. Em sua fúria e desespero, Edmund decidiu atacar novamente, de forma mais direta e cruel. Ele enviou cartas anônimas a vários membros proeminentes da sociedade, mas desta vez as palavras eram mais venenosas. Ele insinuava que o Duque de Kingsley era um agiota, que usava seu clube particular para extorquir dinheiro de cavalheiros endividados e que Helena era apenas uma de suas aquisições, uma forma de vingança barata. As cartas também continham detalhes sobre o divórcio escandaloso de Alexander, pintando-o como um homem cruel e incapaz de amor. Não satisfeito, Edmund também espalhou rumores em vários salões, cochichando que Helena estava emaranhada em uma teia de dívidas do ex-noivo e que o Duque a havia resgatado apenas para ter controle sobre ela e sobre a pequena fortuna da família Montfort. Ele esperava que essas calúnias fossem o suficiente para desestabilizar Alexander e afastar Helena, jogando a reputação de ambos na lama. A guerra de Edmund estava se tornando mais pessoal, e ele não se importava com as consequências, desde que pudesse ver Alexander e Helena caírem. Helena estava em uma recepção movimentada no palácio de Lord Gresham, um mar de vestidos coloridos e risos abafados, que mal conseguiam disfarçar os cochichos da sociedade. Ela estava ao lado de Alexander, o braço dele gentilmente tocando o seu. Uma imagem perfeita de um casal noivo. Mas a farsa parecia cada vez mais difícil de sustentar. A descoberta do relatório de Edmund e a hesitação de Alexander em se abrir haviam deixado uma marca, uma ferida ainda aberta em seu coração. Foi então que Lady Charlotte, uma mulher de língua afiada e olhos curiosos, aproximou-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Lady Helena, ela começou, sua voz um pouco alta demais. Que mudança surpreendente em sua vida! Deixada no altar e, de repente, a prometida do Duque de Kingsley. Muitos dizem que é uma sorte, mas alguns... Bem, alguns pensam que é um arranjo bastante pragmático. Não há vergonha em buscar segurança, é claro. Helena sentiu o sangue gelar.
As palavras eram um golpe disfarçado de gentileza, uma tentativa de expor a farsa, de fazê-la sentir-se novamente como a noiva humilhada. Ela podia sentir os olhos de outros convidados sobre ela, esperando sua reação. Lady Charlotte inclinou-se um pouco mais, sussurrando: "Se o Duque for muito exigente, minha querida, há sempre meios de se desfazer de um compromisso. Não se prenda a um homem que pode ter motivos ocultos." Era uma oferta, uma tentação de sair daquela teia de segredos e mentiras, de fugir do perigo que Alexander representava. Por um instante, Helena sentiu a vontade de ceder, de gritar que tudo era uma farsa, que ela não era mais um peão. Mas então, a imagem de Alexander a defendendo de Edmund, a forma como seus olhos se suavizaram na biblioteca, a dor que ela vislumbrara nele durante a tempestade, tudo voltou. Ele a valorizava. Não como Edmund, que a trocara por dinheiro, mas de uma forma mais profunda, mais respeitosa, mesmo com o segredo entre eles. Ela percebeu que, apesar de tudo, seus sentimentos por Alexander haviam se tornado reais. Era um amor complicado, nascido da humilhação e da mentira, mas era dela. Alexander, que observava a interação com uma calma perigosa, viu a tensão no rosto de Helena, a luta em seus olhos. Ele percebeu a dignidade dela, a forma como ela não se curvava mesmo sob o ataque. A força dela o atingiu, e ele sentiu um aperto no peito. A mentira entre eles, a farsa, estava se tornando insuportável. Seu conflito interno, a necessidade de controle em choque com o amor crescente por ela, atingiu um ponto crítico. Ele não podia mais viver com aquele segredo. Ele precisava ser honesto, por ela, por eles. A urgência de confessar a verdade queimava em seu peito. Antes que Helena pudesse responder a Lady Charlotte, Alexander deu um passo à frente, sua presença imponente silenciando a conversa ao redor. Ele colocou a mão firmemente na cintura de Helena, um gesto possessivo que a fez prender a respiração. A proximidade de seu corpo, o calor de sua mão através do tecido de seu vestido, enviou um arrepio por sua espinha. "Lady Charlotte", Alexander disse, sua voz baixa, mas com uma autoridade que fez a dama empalidecer. "Lady Helena e eu estamos perfeitamente satisfeitos com nosso futuro. E quanto a motivos ocultos, sugiro que a senhora se preocupe com os seus próprios. O casamento de Lady Helena é por amor, e ela me pertence por escolha, uma escolha que honro com todo o meu coração." As palavras eram fortes, uma defesa pública que surpreendeu a todos, incluindo Helena. Mas foi o toque dele, a intensidade em seus olhos quando ele a olhou, que a fez sentir a verdade por trás de suas palavras. Ele estava mentindo sobre a farsa, mas estava dizendo a verdade sobre seus sentimentos. Alexander se inclinou, sua boca perto do ouvido de Helena, e a respiração dele roçou sua pele. "Finja que você me ama, Helena", ele sussurrou, e a voz dele, rouca e urgente, fez seu coração saltar. "Finja por mim." Helena ergueu o rosto, e seus olhos encontraram os dele. Ela viu a urgência, o medo de perdê-la, e um desejo que espelhava o seu. Em um ato de entrega e poder, ela sorriu para ele, um sorriso que foi mais do que uma performance. Ela se inclinou também, seu corpo se movendo mais perto do dele, e sua mão tocou o peito dele, sentindo o ritmo forte de seu coração. "Eu o amo, Duque", ela sussurrou de volta, a voz cheia de uma emoção que até ela mesma mal conseguia controlar. A performance era tão convincente, a tensão entre eles tão palpável, que os sussurros da sociedade se calaram, observando o casal que, por um instante, parecia ter esquecido que estavam em um salão lotado. Eles estavam em seu próprio mundo, e a linha entre a mentira e a verdade havia se desfeito. Eles se defendiam mutuamente, e naquela noite, a farsa se tornou um vislumbre do desejo real. O Palácio Kingsley fervilhava com a agitação dos preparativos para o grande baile. Criadagem corria pelos corredores, lustrando cada superfície, arrumando arranjos de flores exuberantes e garantindo que cada candelabro brilhasse com promessas de luz. Era o evento onde o noivado de Helena e Alexander seria formalmente anunciado, um espetáculo para toda a sociedade londrina, e Helena sentia a tensão no ar,
uma mistura de excitação e apreensão. Ela e Alexander passavam horas juntos, revisando listas de convidados, escolhendo o cardápio, discutindo a orquestra. A cada decisão, Helena sentia a cumplicidade entre eles crescer, um entendimento silencioso que ia além das palavras. Alexander, em sua eficiência habitual, permitia que ela desse suas opiniões, ouvia com atenção e, por vezes, até sorria com alguma sugestão dela. Eram sorrisos pequenos, quase imperceptíveis, mas que aqueciam o peito de Helena. Em uma tarde, enquanto escolhiam os vinhos na adega do palácio, a luz suave das velas dançava nas garrafas empoeiradas. Alexander se inclinou para pegar uma garrafa mais antiga, e Helena estava perto, estudando os rótulos. O ombro dele roçou o dela, e a proximidade fez Helena prender a respiração. A respiração dele, quente e suave, tocou seu pescoço, e ela sentiu um arrepio. A tensão entre eles era quase palpável, um desejo que se negava a ser nomeado, mas que pairava pesado no ar. Ele se virou, e seus olhos escuros encontraram os dela. Aquele olhar intenso durou um segundo a mais do que o necessário, e Helena sentiu o coração bater mais forte. Aquele segredo sobre as dívidas de Edmund, sobre a verdadeira motivação de Alexander, estava entre eles como uma parede de vidro, transparente o suficiente para ela vislumbrá-lo, mas ainda sólido o bastante para mantê-los separados. Alexander pigarreou, quebrando o feitiço, e Helena sentiu uma pontada de decepção. Ele havia recuado novamente, assombrado, ela sabia, pelos fantasmas de seu passado. Ele queria se abrir, ela podia sentir, mas o medo de perder o controle, o medo de ser ferido, o impedia. Ele havia prometido a si mesmo que a protegeria, e em sua mente, a verdade poderia ser mais dolorosa do que a mentira. Ele precisava de uma forma de revelar a verdade que a protegesse, que não a machucasse ainda mais. Mas como? Enquanto se preparavam para sair da adega, um dos criados de Alexander apareceu ofegante. Duque, ele disse com a voz baixa e urgente. Recebemos informações. Lord Wallace está planejando algo para o baile. Ele tem provas. Quer desmascarar o senhor e Lady Helena publicamente. Alexander pegou o papel que o criado lhe estendia, seus olhos esquadrinhando as palavras. Helena sentiu o sangue gelar. Edmund. Ele realmente faria isso. A ameaça não era mais sutil, era um ataque direto. Alexander amassou o papel na mão, sua expressão se tornando dura, implacável. Ele se preparou para a batalha, para a defesa de seu nome e de seu palácio. Mas, em meio à fúria e à estratégia, um pensamento a atingiu com força. Helena. Ele olhou para ela e a incerteza cobriu seu rosto. Como ela reagiria à revelação pública de sua mentira? Como ela o perdoaria por tê-la usado, mesmo que seus sentimentos tivessem mudado? O plano de vingança que ele havia traçado com tanta frieza agora parecia uma armadilha, e Helena era quem estava no centro dela. A maior preocupação de Alexander não era a própria reputação, mas a dor que aquela verdade causaria à mulher que ele percebera amar. Os salões do Palácio Kingsley nunca pareceram tão grandiosos. Centenas de velas nos candelabros de cristal lançavam uma luz quente e dourada sobre os convidados, que se moviam em um mar de sedas e brocados. O ar vibrava com o burburinho de conversas, o tilintar de taças e a música suave da orquestra. Era o baile mais esperado da temporada, o evento onde o noivado do temido Duque de Kingsley e da recém-redescoberta Lady Helena Montford seria formalmente anunciado. Helena estava deslumbrante em um vestido de seda azul marinho, cujos detalhes bordados brilhavam como pequenas estrelas. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante, e seus olhos, antes cheios de tristeza, agora faiscavam com uma nova confiança, uma armadura que ela havia construído com cada dia ao lado de Alexander. Ao seu lado, Alexander Drake era uma presença forte, imponente em seu terno escuro impecável. Seu olhar estava focado, mas Helena percebia uma intensidade oculta, uma tensão sob a superfície de sua calma habitual. Eles se moviam juntos, uma imagem perfeita de poder e elegância.
e Helena sentia um arrepio de orgulho, misturado com a fragilidade de sua farsa. Todos os olhares estavam sobre eles, curiosos, invejosos, e Helena se sentia no auge, a humilhação do passado parecendo uma memória distante. Alexander pegou a mão dela, e o toque elétrico de seus dedos enviou um calor familiar por sua pele. Ele a conduziu para o centro do salão, onde a música parou, e a atenção de todos se voltou para eles. Alexander abriu a boca para fazer o anúncio formal, e Helena sentiu o coração bater mais forte, uma mistura de medo e excitação. Foi então que um movimento na entrada do salão chamou a atenção. Lord Edmund Wallace surgiu, seu rosto pálido e seus olhos cheios de uma raiva desesperada. Ele não estava acompanhado e segurava um maço de papéis amassados em uma das mãos. Um silêncio estranho caiu sobre a sala, e todos os olhares se voltaram para ele. Edmund não hesitou. Ele avançou pelo salão, ignorando os olhares de choque e os sussurros que começavam a surgir. Seus olhos encontraram os de Alexander e Helena, e um sorriso frio e doentio apareceu em seus lábios. Parem! A voz de Edmund ecoou, alta e trêmula, cortando o ar como uma faca. Antes que o Duque de Kingsley anuncie seu feliz noivado, a verdade precisa ser revelada. Gritos abafados e sussurros chocados encheram a sala. Helena sentiu o sangue gelar. Alexander soltou sua mão e Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Seus olhos se arregalaram fixos em Edmund. Este noivado, Edmund continuou levantando os papéis, é uma farsa. Uma farsa orquestrada pelo Duque de Kingsley para me arruinar. Lady Helena não passa de uma peça em seu jogo de vingança. Ele jogou os papéis no ar, e eles caíram como neve sobre o chão polido. Eram registros do clube particular de Alexander, correspondências e anotações sobre as dívidas de Edmund. O Duque me perseguiu por minhas dívidas, usou Lady Helena para me humilhar, para me destruir. Ela é um peão, uma ferramenta em suas mãos. O mundo de Helena girou. As palavras de Edmund a atingiram como um raio. O coração dela parou no peito. Não era mais a humilhação de Edmund, mas a de Alexander. A mentira, o segredo que ela havia vislumbrado no escritório agora era uma verdade brutal e exposta diante de toda a sociedade. Ele a tinha usado. Cada sorriso, cada toque, cada defesa havia sido parte de um plano cruel. A confiança que ela havia construído, a força que ela havia encontrado, tudo se desfez em pedaços. O palácio se encheu de sussurros, de olhares de julgamento que agora se voltavam para Helena. Ela sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Alexander se moveu, seu rosto se contorcendo em uma expressão de dor e culpa. Ele estendeu a mão para ela, seu olhar implorando por perdão. Mas Helena recuou, seus olhos fixos nos dele. O olhar dela era de pura dor, de uma raiva que queimava mais fundo do que qualquer humilhação anterior. Não era apenas a farsa, era a traição. Ele havia prometido protegê-la, e em vez disso, a havia exposto da forma mais cruel. Ela não o tocou, não o olhou com compreensão. Apenas o repeliu com o olhar, uma mensagem silenciosa e cortante. Não, não ouse se aproximar. Você me destruiu. Helena sentiu o mundo desabar, mas por algum milagre não se desintegrou. A dor da traição rasgava seu peito, e a humilhação, exposta para todos verem, queimava mais forte do que fogo. Os sussurros da sociedade a atingiam como pedras, mas no lugar de desabar, uma chama fria se acendeu dentro dela. Era uma força que ela não sabia que possuía, uma raiva que se misturava com a dor e a impulsionava. Alexander estava à sua frente, a mão estendida, o rosto contorcido em uma culpa que ela nunca imaginou ver nele. Mas Helena não queria seu toque. Não agora. Ela não era mais a Lady Helena abandonada, a vítima. As luzes do salão, os rostos curiosos, tudo desapareceu. Só existiam eles dois no centro daquela tempestade. Ela viu o medo nos olhos dele, o medo de perdê-la. E por um segundo, ela hesitou. Podia se virar, denunciá-lo, humilhá-lo de volta diante de todos, fazer com que ele sentisse o mesmo que ela. Seria a vingança perfeita, a justiça que sua alma clamava. Mas o que isso traria? Mais dor? Mais solidão?
Uma nova ideia floresceu em seu coração ferido. Não era sobre vingança, mas sobre poder. O poder de escolher, de exigir a verdade, de arriscar tudo por um amor que, apesar das mentiras, ela sentia que era real. Ela não queria mais jogos, não queria mais contratos de fachada. Ela queria Alexander, o homem por trás do Duque, o homem que a havia defendido, que a havia feito sentir-se desejada, mesmo com seus segredos. Alexander sentiu o olhar de Helena como um golpe físico, mais forte do que qualquer soco. A dor que ele havia causado a ela era uma faca em seu próprio peito. A fachada, a muralha de controle que ele construíra por anos, desabou. Ele não era mais o duque implacável, apenas um homem desesperado, vendo a mulher que amava se afastar por sua própria culpa. Ele deu um passo, depois outro, ignorando os convidados, ignorando Edmund. Seus olhos nunca deixaram os dela. "Helena?", ele disse, sua voz rouca, cheia de um arrependimento profundo. Eu te usei, eu admito. Comecei com um plano de uma vingança contra ele." Ele apontou para Edmund, que observava, chocado, a cena se desenrolar. "Mas tudo mudou. Você mudou tudo." Para o choque de todos, Alexander se ajoelhou, ali, no meio do salão, um gesto que fez o ar rarear. "Meus sentimentos por você são reais, Helena. São mais do que reais. São avassaladores. Eu te amo." A confissão saiu de seus lábios como um rio rompendo uma barreira. A respiração de Helena se suspendeu. "Perdoe-me. Por favor, me perdoe. Eu farei qualquer coisa. Abandonarei tudo. Destruirei Edmund de uma vez por todas, da forma que você quiser. Apenas, não me deixe." A voz dele era de um homem que havia perdido tudo, mas que implorava por uma última chance. Helena viu o duque, o homem temido, ajoelhado diante dela, com os olhos cheios de lágrimas e uma sinceridade que a atingiu no fundo da alma. A humilhação ainda queimava, mas a confissão dele, a rendição de seu controle era um poder que ela nunca imaginou. Ela não queria mais caridade, nem vingança. Ela queria a verdade. Ela deu um passo em direção a ele, ignorando o choque dos convidados. "Levante-se, Duque", ela disse, sua voz firme, embora o coração batesse forte. Alexander se levantou lentamente, os olhos fixos nos dela, esperando a sentença. "Eu não serei um prêmio, Alexander", Helena continuou, e o uso de seu primeiro nome fez um arrepio percorrer o corpo dele. "Não serei uma peça em seus jogos. Se me quer, se me ama, será com honestidade, sem segredos, com o coração aberto, sem contratos, sem controle." Ela estendeu a mão para ele, não para pegá-lo, mas como uma exigência, uma escolha. "Você escolhe, o jogo ou eu." Alexander não hesitou. Ele pegou a mão dela, o toque elétrico e firme. "Eu escolho você, Helena. Sempre você." Ele a puxou para perto e o abraço dele foi forte, desesperado, mas cheio de uma promessa que ela sentiu em cada fibra de seu ser. Ela sentiu o calor do corpo dele, a força de seus braços e a respiração dele em seus cabelos. Enquanto se abraçavam, os sussurros da sociedade se calaram. Edmund, pálido e derrotado, tentou fugir, mas Alexander, sem soltar Helena, ergueu o olhar. "Lord Wallace", sua voz, agora fria e cheia de uma autoridade renovada, ecoou pelo salão. "Sua reputação e suas dívidas serão tratadas. Você está acabado." Helena sentiu um arrepio. A humilhação havia se transformado em poder. Ela havia sido trocada por uma fortuna. Mas agora estava ali, escolhida pelo amor, não pelo dinheiro. Alexander a olhou, seus olhos cheios de um desejo real, de uma paixão que ela sabia que era dela. Juntos eles se viraram para os convidados, silenciando os detratores com um olhar de pura união. Aquele não era mais um noivado de mentira. Era um testemunho de amor, nascido da dor e da verdade. A manhã após o baile trouxe uma tempestade de fofocas e especulações. Londres inteira falava do escândalo no Palácio Kingsley, mas, diferentemente do que muitos esperavam, Alexander Drake não se escondeu. Ele agiu com uma dignidade que surpreendeu até seus maiores detratores. No dia seguinte, ele convocou uma reunião com seus advogados e conselheiros. As dívidas de Lord Edmund Wallace foram expostas, não em segredo,
mas com a frieza de um contrato. Alexander não se vingou com fúria, mas com a lei. As provas que Edmund havia jogado no salão foram usadas contra ele, revelando sua própria teia de mentiras e fraudes. Alexander não poupou palavras, mas também não se deleitou na ruína de Edmund. Ele era direto, implacável na justiça, mas sem a crueldade que antes o definia. Ele assumiu a responsabilidade por ter usado a farsa, explicando que seu plano inicial era, de fato, uma vingança calculada, mas que seus sentimentos por Helena haviam mudado tudo. Essa honestidade vinda do temido duque chocou a sociedade. Ele não se desculpou por buscar justiça, mas se desculpou pela forma como Helena havia sido exposta. Ironicamente, ao se libertar da necessidade de controlar a narrativa e de esconder seus sentimentos, Alexander elevou sua própria reputação. Ele não era mais apenas o duque implacável, mas um homem de honra, capaz de admitir seus erros. Lord Edmund Wallace, por sua vez, foi despojado de tudo. Sem dívidas a cobrar, sem reputação a sustentar, ele se tornou uma nota de rodapé esquecida, banido da sociedade, sua vida de luxo em pedaços. No Palácio Kingsley, longe dos olhos curiosos do mundo, Helena e Alexander finalmente puderam conversar. A grande biblioteca, com seus livros silenciosos, foi o palco de sua verdade. Helena sentia uma mistura de dor e uma esperança que a puxava para ele. Alexander se sentou perto dela, e a proximidade agora era de cura, não de tensão. Ele começou a falar. Sua voz era baixa, quase rouca, enquanto ele revelava as profundezas de seu passado. Contou sobre a mulher que ele havia amado, sobre a traição dela, sobre o divórcio escandaloso que o havia quebrado. Eu jurei nunca mais amar Helena, ele confessou, seus olhos escuros fixos nos dela, cheios de uma vulnerabilidade que Helena nunca imaginou ver. Eu acreditei que o controle era a única forma de me proteger, que o amor só trazia destruição. Helena estendeu a mão e tocou a dele, um gesto de conforto que ele aceitou, apertando seus dedos. Então foi a vez de Helena. Ela revelou suas próprias inseguranças, a ferida profunda de ter sido trocada, a sensação de não ser desejável. Eu sentia que não era suficiente, Alexander. Ela sussurrou, a voz embargada. Que eu era apenas uma caridade, um fardo. As palavras dela tocaram Alexander profundamente. Ele a puxou para um abraço forte e protetor, onde todas as barreiras entre eles finalmente caíram. O calor do corpo dele era um porto seguro, e Helena sentiu as lágrimas que não havia derramado antes rolarem por seu rosto. Você é mais do que suficiente, Helena, ele murmurou contra seus cabelos. Você é a mulher mais forte e mais desejável que já conheci. E eu sou um tolo por ter demorado tanto para ver isso, para sentir isso. Naquele momento, entre as verdades reveladas e as feridas expostas, eles solidificaram seu amor. Era um amor construído não sobre mentiras, mas sobre a coragem de ser honesto, sobre a confiança inabalável de que, juntos, poderiam superar qualquer coisa. Os meses se passaram, e Helena floresceu ao lado de Alexander. Ela não era mais a noiva humilhada, mas a duquesa de Kingsley, uma mulher de poder e propósito. A experiência de sua própria humilhação, de se sentir impotente, transformou-se em uma fonte de força e uma causa. Helena usou sua voz, sua nova posição e a influência de Alexander para apoiar causas de mulheres em situações de vulnerabilidade. Ela visitava orfanatos, abrigos para moças sem lar e casas de caridade, trazendo não apenas ajuda material, mas também esperança e dignidade. Ela falava com elas, compartilhando sua própria história, mostrando que a humilhação não era o fim, mas podia ser o começo de um novo caminho. Alexander a observava, um orgulho silencioso em seus olhos. A mulher que ele havia usado como peça em seu jogo agora era a força motriz de sua vida, uma luz que o guiava. Ele a apoiava em tudo, não com controle, mas com uma parceria genuína. O Palácio Kingsley, que antes parecia um lugar de segredos e frieza, agora irradiava calor e propósito, um reflexo do amor e da verdade que haviam encontrado. Helena havia transformado sua dor em poder,
E seu coração, outrora em pedaços, agora batia forte, cheio de um amor real e uma vontade inabalável de fazer a diferença. O casamento foi simples, íntimo, muito diferente da pompa que a sociedade de Londres esperava, mas perfeito para Helena. A capela particular do Palácio Kingsley, adornada com flores brancas e luz suave, era o palco de um novo começo. Ela caminhou pelo corredor não com medo, mas com a certeza de que estava escolhendo seu próprio destino, seu próprio coração. Alexander a esperava no altar, e o olhar dele, antes tão cheio de controle e cálculo, agora transbordava de uma devoção que a fazia tremer por dentro, mas de uma forma boa. Quando ele pegou a mão dela, o toque foi firme, um calor familiar que a acalmava e a acendia ao mesmo tempo. Os olhos dele encontraram os dela, e Helena viu a verdade ali, a rendição de um homem que havia jurado nunca mais amar. Era um olhar que dizia: eu te pertenço, e você me pertence, de verdade. Os votos foram de total honestidade e parceria, palavras simples, mas carregadas de todo o caminho que haviam percorrido. Alexander prometeu amá-la, protegê-la e ser sempre sincero, sem segredos, sem mais jogos. Helena, por sua vez, prometeu amá-lo com a mesma intensidade, perdoar seu passado e construir um futuro de verdade e confiança. Cada palavra era um selo, não de um contrato, mas de um desejo real que havia florescido da escuridão. O beijo deles foi suave, mas cheio de uma paixão contida, uma promessa de tudo o que ainda viria, e Helena sentiu a felicidade transbordar em seu peito. Era o fim da humilhação, o começo de sua redenção. Anos se passaram, e os jardins do Palácio Kingsley, outrora palco de segredos sussurrados e tramas ocultas, agora floresciam com uma nova vida. As rosas de Alexander eram mais vibrantes, e as crianças de Helena e Alexander corriam pelos gramados, seus risos ecoando entre as árvores antigas. O palácio, antes um lugar de frieza calculada, agora respirava calor e alegria, um reflexo do amor que ali havia se enraizado. Helena e Alexander caminhavam de mãos dadas por entre as flores, a pele mais marcada pelo tempo, mas os olhos ainda cheios da mesma intensidade. O calor da mão dele na dela era uma lembrança constante do caminho que haviam percorrido, da humilhação transformada em poder, do fingimento inicial que se tornara o mais profundo desejo. Helena se sentia completa. A mulher que havia sido trocada por uma fortuna agora era a duquesa amada, desejada e, mais importante, respeitada. Ela havia encontrado sua voz, sua força, e o amor de Alexander havia sido o catalisador para tudo isso. Ela olhou para ele e ele sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava a outros, mas que era só dela. Um sorriso que falava de anos de cumplicidade, de desafios superados e de um amor que só crescia. Alexander, por sua vez, havia se libertado de seus próprios demônios. A mulher ao seu lado o havia ensinado que o amor não era uma fraqueza, mas a maior das forças. Ele havia aprendido a confiar, a se entregar, a amar sem controle, e isso o havia tornado um homem melhor. Seus filhos, correndo e rindo, eram o testemunho vivo de um legado de verdade e afeto, um futuro que ele nunca imaginou ter. O palácio ecoava com risos, com a vida, e não mais com os segredos sombrios de outrora. Helena e Alexander pararam por um instante, observando seus filhos brincarem. Ele a puxou mais para perto, e ela encostou a cabeça em seu ombro. O toque era suave, mas a intimidade entre eles era profunda, palpável. O amor verdadeiro, eles haviam provado, podia florescer mesmo nos corredores mais escandalosos de Londres, nascido de um sussurro de desespero e transformado em um desejo real, eterno. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.